Olha, meu amigo, esse foi um fim de semana de muitas zebras. Se você sobreviveu e entendeu que perder faz parte do processo, mitigou suas perdas, não se desesperou, não atolou, não correu atrás do hedge, não correu atrás do prejuízo, você está no caminho certo. Não existe nenhum apostador, e pode olhar nas redes sociais aí que não tem ninguém comemorando muitos greens, não. Teve um green ou outro, já joga para o alto, mas a grande maioria das pessoas perdeu nesse final de semana, tá? E não tem nenhum problema nisso, beleza? Não queira se iludir de que tem gente, que tem apostador que é imune às perdas, ainda mais um fim de semana de tantas zebras. Ah, era pós-champion e tudo mais, ainda assim, foram muitos resultados adversos, coisas que fugiram do padrão e que acabam, muitas vezes, tirando a paz do apostador e tirando todo o lucro conquistado em últimos dias, semanas e tudo mais. Então você tem que entender que se você quiser ter sucesso e longevidade, que é o mais importante nesse meio, você tem que saber passar por períodos ruins, tá? O nosso final de semana eu não acho que foi tão ruim. A gente começou com um belo green aqui no jogo do Nottingham contra o City. Eu devia ter pego dupla chance, que tinha odd mais alta ainda, tá? Mas peguei o 0,75, fui um pouco mais comedido. Fui um dos únicos apostadores que fui contra o City aqui e tivemos um green. E a gente teve um head aqui, meio head na verdade, no Fulham contra o Brighton. Muito azar, gol no último lance aqui, tá? A gente ganhou com uma ótima entrada no Crystal Palace ao vivo, era o padrão. Jogo do Liverpool eu particularmente não fiz nada para poder pegar dessa vitória ao vivo aqui, mas vacilei. Faltou um golzinho no Brentford e Aston Villa. Depois eu fiquei pensando que era um jogo para menos 3,5 gols, mas chegou a sair o segundo gol também e foi anulado. E a gente ganhou meia unidade aqui no 0,25 do Everton, que empatou. No jogo do Celta de Vigo contra o Leganés, o Celta de Vigo, como previsto, ganhou, mas os gols saíram antes. E a gente perdeu uma unidade aqui no Alavés, ganhando o Villarreal. O Villarreal chegou a ter 2 jogadores a mais, não conseguiu empatar. Ganhamos aqui 0,5 na duplinha marota e safadíssima, que veio na estrelada aqui, as 2 vitórias aqui muito apertadas. Mas green é green, né? Não dá para reclamar. Perdemos uma unidade aqui no Leverkusen, ficou faltando um gol. A gente pegou um gol live aqui. Os gols no Bayern saíram antes. Perdemos também uma unidade aqui no Borussia Dortmund e meia unidade no Wolfsburg, que não venceu o São Paulo e tomou um gol. Os gols no Stuttgart saíram antes também do que a gente queria, e assim como os gols no Flamengo. Então, muitas entradas que a gente pegaria no live aqui também, do Celta, do próprio Flamengo, dos gols do Hoffenheim, dos gols do Bayern, vários não deu para poder entrar, então isso foi realmente uma pena. A gente ganhou aqui no dupla chance do Inter mais uma vez, né? 0,6. E ganhou também na vitória do meu galão aqui diante da equipe do América. Então a gente fechou o sábado menos 1,45 unidades. Nem foi tão ruim assim diante de tantas zebras. No domingo a gente começou ganhando com os Chelsea diante da equipe do Leicester. Uma entrada padrão aqui bem boa. Fugir dos gols aqui também, porque o Leicester acho que é o 4º ou 5º jogo que não faz gol. No jogo do Tottenham a gente ganhou também no dupla chance do Bournemouth. Muito boa aqui essa entrada também. Arsenal, nós ganhamos também no menos de 2,5 gols, também uma boa entrada. Getafe e Atlético de Madrid, não dá nem pra explicar, né? O Atlético de Madrid estava ganhando até os 83, tomou a virada atômica, a gente perdeu uma unidade aqui. Os gols no Real Madrid acabaram saindo antes, e no Mallorca a gente perdeu meia unidade aqui porque o time empatou com o Bilbao, né? No Bolonha, a gente, como de praxe, ganhou no menos 0,25 do Bolonha. Napoli, cara, dava pra ter entrado aqui e o gol saiu na pinta aqui, então eu particularmente não peguei, muito azar, mas ganhamos mais uma vez e mais um 0,25 da Roma também, e perdemos uma unidade aqui no jogo da Juventus, que era um jogo para poucos gols aqui, acabaram saindo 4 todos do lado. Perdemos também uma unidade no Frankfurt, que vacilou diante do União Berlim, ganhamos no 0,25 da equipe dos gols aqui do Hoffenheim e Heidenheim, e ganhamos no empate anula da equipe do Santos. Então assim, trocamos foi ficha esse fim de semana, né? Ralamos. Ficamos menos 0,23. Diante de tantas zebras que foram, não foi um dia tão ruim, esse fim de semana tão ruim assim. Fim de semana de sobrevivência, né? Algumas entradas que eu mandei no sábado de Super Odds acabaram não batendo, no domingo bateu todas que eu enviei lá. Então vão ser atualizadas aí em planilhas, beleza? Para hoje a gente tem 3 jogos aqui de campeonatos europeus e, Paulistão, com o Palmeiras recebendo o São Paulo. E o meu palpite para esse jogo vai rolar aí depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia. Jogo do West Ham contra a equipe do Newcastle. E o West Ham chega bastante animado aqui, né? Sobre agora o comando do Graham Potter. Conseguiu 2 vitórias seguidas. 2 jogos onde não sofreu gols. E agora com a oportunidade de vencer 3 vezes seguidas pela primeira vez desde 2023.
e isso vai diante do Newcastle, que vem de 2 derrotas aqui, uma eliminação dura na Copa da Inglaterra. Eu achei que o Newcastle ia ser o campeão desse campeonato e também perdeu pro Liverpool fora de casa, tá? O West Ham, ele tá numa campanha aqui, que é uma campanha quase que encerrada já, né? Porque ele tá muito à frente, 16 pontos do time da zona de rebaixamento, mas ele tá também bastante longe dos times que estão aqui no top 6 de competições europeias. Então uma temporada meio que perdida para um time que tinha tanta expectativa assim, né? O West Ham se reforçou bastante essa temporada, trouxe vários jogadores em vários setores. Muitos se lesionaram, né? O time mais uma vez não vai poder contar com o Fulkrug, que era uma das principais contratações. Summerville também é baixa. O Antônio, Paquetá, todos esses são baixas. Mas voltaram alguns jogadores, o principal deles, o Ward-Prowse no meio campo, jogador muito bom, tá? Que desde que ele voltou, o time ficou muito mais consistente nesse meio campo. O Wan-Bissaka na direita também jogando muito bem, com o Bowen sendo o principal atacante e o Kudus. A maior preocupação do West Ham aqui é enfrentar times da parte de cima da tabela, já que contra os primeiros colocados ele tem aqui 2 vitórias, né, e 7 derrotas. O Newcastle, por sua vez, voltou ao caminho da inconsistência, né? São 5 derrotas e 5 vitórias nos últimos 10 jogos. A distância para os times das competições europeias já aumentou, tá aqui em 2 pontos ainda. Então é um jogo que pode colocar o Newcastle aqui no top 6, mas o time vem apresentando inconsistência no lado defensivo e ofensivamente também, já que, né, como a gente viu aqui nos últimos jogos, a produtividade ofensiva que vinha muito alta foi caindo. E o desempenho fora de casa também, que havia melhorado demais, também tá caindo aqui com 2 derrotas sem gols nos últimos jogos, tá? O Newcastle vinha jogando muito bem aqui, só que a gente tem que pontuar também que pegou alguns adversários fracos. O Ipswich, o United tá jogando nada, o Tottenham nem se fala, a vitória diante do Arsenal muito boa, o Southampton é o pior do campeonato. Então, assim, essas vitórias do Newcastle vieram contra alguns adversários mais acessíveis. Eu me assustei com esse favoritismo do Newcastle tão grande hoje, num jogo fora de casa, com o West Ham numa curva de melhora muito grande, jogando muito bem agora nos últimos jogos, né, com esses 3-5-2 acertado, um poder de marcação muito forte, um time que conseguiu vitórias contundentes aqui nos últimos jogos, 2 vezes sem sofrer gols. Então eu vou recomendar o dupla chance do West Ham nesse primeiro jogo, trucando esse favoritismo do Newcastle e apostando nessa melhora do West Ham recente aqui nessa primeira partida. Estatísticas relevantes deste confronto: 5 dos últimos 6 jogos do West Ham tiveram menos de 2.5 gols. O Newcastle sofreu aí pelo menos 2 gols nos últimos 4 jogos de Premier League que fez. O West Ham marcou pelo menos 2 gols nos últimos 3 jogos que enfrentou a equipe do Newcastle, ok? No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o Espanhol recebendo a equipe do Girona. E 2025 está sendo muito bom para o Espanhol, que estava ameaçadíssimo e ainda está aqui de rebaixamento, né? 1 ponto só acima da equipe do Alavés, mas que vem numa sequência positiva onde tem conseguido somar muitos pontos, né? Olha aqui uma campanha que tem aqui uma defesa muito sólida, o time tomou poucos gols, inclusive do Real Madrid, também segurou, o Alavés venceu fora de casa, muito importante, segurou o Bilbao, perdeu para o Sociedad, é muito difícil jogar lá, mas vem numa campanha aqui de recuperação, perdendo só 2 dos últimos 10 jogos, isso é muito importante para um time que quer continuar na primeira divisão. Os jogos em casa, né, tem também uma quantidade muito grande de empates e vitórias e poucas derrotas, ao contrário do Girona, que vem fazendo um campeonato muito abaixo do que foi a temporada passada, né? O nível dos adversários também não é dos mais baixos, né? Pegou Real, Bilbao, o próprio Raio tá fazendo uma campanha muito boa, o Milan e tudo mais. Ainda assim, é um desempenho aqui bastante abaixo do que era esperado para o Girona. O Girona, como a gente viu, não venceu os últimos 4 jogos de liga, vem numa sequência, como eu falei, de queda, com um ataque que não está produzindo muito contra uma defesa muito sólida. Cotar o Girona como favorito aqui também, apesar de no histórico recente ter sido favorável à equipe do Girona, eu acredito que é um erro, tá? Então, com o Girona no viés de queda, com o Espanhol apresentando uma defesa sólida, num viés de melhora muito interessante, embora o ataque não seja muito forte da equipe do Espanhol, o ataque do Girona também não produz muito, a defesa sofre muitos gols. Se a gente conseguir um gol do Espanhol aqui, a gente está muito bem defendido, e eu vou no dupla chance do Espanhol aqui nesse segundo jogo. Estatísticas relevantes desse confronto: o Girona sofreu pelo menos 2 gols em 6 dos últimos 7 jogos da La Liga, tá? E tiveram mais de 2.5 gols também em 6 dos últimos 7 jogos do Girona. Mas do lado do Espanhol, 9 dos últimos 11 jogos do Espanhol foram menos de 2.5 gols. Então o mercado de gols aqui, na minha visão, está ajustado, o valor está realmente no lado do Espanhol. No terceiro jogo, pessoal, esse aqui é o mais difícil de todos, eu quebrei muita cabeça, o jogo da Lazio contra o Udinese. Eu estava muito confiante
de ir na Lazio aqui nessa partida, mas eu mudei e virei o lado por conta das linhas, tá? A Lazio, ela vem numa campanha aqui de 2 vitórias muito importantes, uma diante do Milan por 2-1 e outra diante do Vitória Pilsen na Liga Europa com 9 jogadores. Ainda assim conseguiu vencer. Mostra uma qualidade técnica da equipe que consegue vencer com 9, fragilidade, de certa forma, do adversário que tentou a abafa e acabou tomando aqui o contra-ataque. Mas encerrou uma sequência também da Lazio, que nos últimos 7 jogos em casa conseguiu vencer 2 no campeonato italiano. Então o time vem com um desgaste aqui, né, grande, sofrendo gols em quase todos os jogos dentro de casa, mas a gente vai olhar a tabela, a gente vê uma necessidade muito grande da equipe da Lazio, que com a derrota da Juventus pode assumir aqui um posto hoje dentro, né, dos 4 primeiros. Agora, o grande problema é que ela vai enfrentar o Udinese talvez na sua melhor forma no campeonato. A Udinese não perdeu os últimos 5 jogos, conseguiu vencer 4 deles e uma defesa que não sofreu gols nos últimos 3 jogos. Então o Udinese chega aqui no seu melhor momento para poder tentar somar pontos e, quem sabe, né, entrar na briga por classificação em competição europeia. A distância aqui para o Bolonha é de 11 pontos, é um pouquinho grande, né, mas pode cair aqui para apenas 8 pontos caso vença a partida de hoje e iguale aqui em número de partidas. Então, assim, a gente tem uma Lazio, a gente viu nesses últimos jogos, né, a dificuldade que os times estão tendo nessa fase final de temporada de jogar jogos seguidos. A Lazio no meio de semana vai ter o confronto de volta, jogou com 9, tá desgastado. Então, assim, vai ser coração na chuteira para poder tentar buscar o gol, mas o favoritismo é exagerado diante de uma Udinese tão consistente defensivamente, que já segurou a Lazio no confronto de ida, inclusive venceu por 2-1, e que vem com uma defesa sólida e um ataque que vem produzindo muitos gols. Então, assim, qualquer aposta no lado da Lazio aqui, que era o que eu tinha pensado, de pegar o menos 0,25 ao vivo e tudo mais, com o gol da Udinese ela fica muito complicada. E, ao mesmo tempo, né, a gente fica muito bem defendido na aposta que eu vou enviar para vocês, que é uma handicap mais 1 da Udinese, que com essa defesa dificilmente vai sofrer 2 gols e que tem grande chance de fizer. E se fizer, vai ter que tomar 3. Então eu acho que, diante das cotações, a melhor dica aqui é do Udinese mais 1, beleza? Estatísticas relevantes desse confronto, como eu falei, a Udinese não sofreu gols nos últimos 3 jogos. A Udinese também venceu o HT e FT nos últimos 3 jogos e teve mais de 2,5 gols em 6 dos últimos 7 jogos da equipe da Lazio. Então a gente conta com gols aqui do Udinese para poder ajudar a gente neste handicap. Para finalizar, pessoal, Palmeiras e São Paulo, semifinal do Paulistão, e o Palmeiras chega grande aqui para essa semifinal, viu? O time vem de uma vitória com muita propriedade diante do São Bernardo, uma arrancada final, o Palmeiras quase ficou de fora aqui, né? Contando inclusive com tropeços do São Paulo, que tropeçou, mas a Ponte não venceu o Bragantino e o Palmeiras nem era para estar aqui, mas está, e agora é um dos grandes favoritos ao título, porque além de se reforçar, conta com a volta de jogadores importantes. Gustavo Gomes e Piquerez se recuperaram de lesões, vão estar disponíveis, e o Vitor Roque, que treinou a semana toda, pode fazer a sua estreia também, e ele é um jogador que no Brasil destoa, e ele vem para poder fazer esse Palmeiras ser muito forte. Cara, uma frente com Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque é das melhores do Brasil, além desse meio campo que tem Richard Rios. Caraca, o Palmeiras é muito bom, cara. Do outro lado a gente tem o São Paulo, que conseguiu uma vitória magra aqui diante da equipe do Novo Horizontino, uma vitória quase que protocolar, num jogo de muita dificuldade, mas que o São Paulo conseguiu se mostrar superior com a jogada principal entre seus jogadores, o passe do Oscar muito bom, a jogada do Lucas também e finalização aí do Caleri, né? O São Paulo chega para este confronto aqui e deve repetir a escalação do último jogo. Mas o São Paulo ele não encantou em muitos últimos jogos. Inclusive, eu acho que do jeito que o São Paulo foi eliminado aqui, pode custar o cargo do Zubel Dias sim, tá? Que o São Paulo, ele falta um pouco de criatividade. Os jogos do São Paulo são jogos ruins. O São Paulo não consegue furar defesas. E isso que eu acho que é o maior risco do São Paulo aqui hoje. Se o Palmeiras sair na frente, eu não vejo como que o São Paulo vai conseguir se segurar. Agora, ao mesmo tempo, no histórico recente, o São Paulo, mesmo com reserva, conseguiu segurar a equipe do Palmeiras. Mas a equipe do Palmeiras, naquela condição, era uma equipe pior do que a que vai a campo hoje e não tão confiante. Acho o Abel também um treinador muito bom, o Palmeiras vem se superando, e eu acredito que o Palmeiras é o favorito aqui para esta partida, beleza? Eu vou recomendar nesse jogo aqui para vocês, meus amigos, a vitória do Palmeiras, tá? Não vou chorar a ódio aqui nesse jogo. Pode ser que você quiser pegar o menos 0,25, tudo bem, mas o Palmeiras começa os jogos muito forte e eu acho que pode dar inclusive um pagamento antecipado aqui. Pra mim o Palmeiras é bastante favorito, tá? Tem super cotação desse jogo pro Estevão pra poder marcar, tem várias cotações aqui nas casas e eu vou reunir todas lá no meu Telegram. Então convido você a participar com dicas gratuitas e dicas ao vivo, os bilhetes estão tudo lá no meu Telegram. E esses são os meus palpites para esta segunda-feira, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Forte abraço pra todo mundo e boas apostas.